Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós aqui presentes. Que cada um de nós que veio nessa noite aqui, encarnado ou desencarnado, possa sair daqui bem melhor do que quando aqui chegou. O tema qual nós abordaremos nessa noite é caridade segundo Paulo de Tarso, ou seja, a primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Então nós vamos falar do entendimento que Paulo teve acerca da caridade. O grande apóstolo dos gentios, aquele que ajudou a consolidar o cristianismo, e ele foi fundamental para isso. Lembrando que Paulo, muito antes de ser Paulo, ele era Saulo. Saulo, ele era do grupo de judeus ultraconservador, grande estudioso da Torá. A Torá, para quem não sabe, são cinco livros dos judeus. Entre eles é a Gênese, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômios. Ou seja, são as leis mosaicas. E Saulo conhecia profundamente esses ensinamentos que constam, portanto, lá nesses 5 livros dos judeus, na Torá. Paulo, ele nasce em Tarso. Tarso fica na Turquia, mas ele foi criado em Jerusalém. Ele tinha várias cidadanias porque o seu pai tinha posses e com isso ele teve a possibilidade de ter várias cidadanias e isso facilitou a entrada em vários locais. Então, isso foi importante para consolidar, inclusive, o cristianismo quando ele fundava comunidades. Então, ele tinha livre acesso por vários locais. Ele tinha uma formação rabínica, ele era doutor da lei, ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel também era um rabi, ele era um mestre, ele era líder entre as autoridades do Sinédrio. O Sinédrio, na verdade, era uma corte suprema da lei judaica. Então, Saulo, ele teve, sem dúvida nenhuma, os melhores professores da época. Ele tinha os professores gregos. Ele dominava a filosofia, ele dominava a literatura e ele também falava vários idiomas. Por conta de todo esse conhecimento que Saulo tinha, ele era uma pessoa extremamente orgulhosa. Dentro do seu orgulho, daquilo que ele sabia, só aquilo que de fato ele sabia que ele considerava verdade. Tanto é que ele perseguia os cristãos na época, ele não aceitava o cristianismo. Ele acabou perseguindo os cristãos. Infelizmente, muitos foram mortos na época por conta dessa perseguição. Mas nós sabemos que Jesus ele está sempre enviando aquele que possa, de alguma forma, contribuir e ajudar com o nosso progresso. E todos nós, antes de reencarnarmos, temos a nossa missão. A primeira missão de todos nós é fazer o bem. Mas além da missão de fazer o bem, ninguém foi criado ou vem para fazer o mal. Existe o livre-arbítrio. Mas Paulo também recebeu a missão de ajudar Jesus. Só que durante isso ele se desviou da sua missão. Ele se desviou da sua missão. Mas, por conta inclusive do livre-arbítrio. Mas ele recebia esse chamamento o tempo todo, tanto que uma vez, ele ouvindo falar muito de Estevão, ele vai conhecer Estevão, vai escutar uma explanação e ficou profundamente impressionado com aquele homem, com o conhecimento que ele tinha e com aquilo que ele dizia, mas ainda não foi o suficiente para tocar o seu coração. Ele saiu de lá ainda pensando exatamente como ele pensava. Então, em vários momentos, Jesus chama, mas ele ainda não estava amadurecido e preparado o suficiente para o trabalho que ele iria realizar. Mas ele foi um grande apaixonado por Abigail. Abigail, num determinado momento, foi convidado por ele, ela que havia se afastado de seu irmão, de Estevão, foi convidado por Saulo a ir até um local onde inclusive Estevão estava e Estevão foi apedrejado. Foi quando ela reconhece o seu irmão. E por conta disso, ela por um tempo se afasta de Saulo. Embora ela também o amasse, ela acaba se afastando dele. Mas depois ele a procura, porque ele não conseguiu ficar muito tempo longe dela. E ao se aproximar dela novamente, descobre que além de estar doente,
ela também havia se convertido ao cristianismo. E ele fica irado com aquela situação e logo depois ela vem a desencarnar. E ele então quer se vingar daquele que havia convertido ao cristianismo, que era Ananias. E ele então pede autorização para ir atrás de Ananias, que estava em Damasco, e ao ir até Damasco, ele, ao chegar ali às portas de Damasco, ele vê uma grande luz e dentro dessa luz uma voz. Ele vê a silhueta e dentro dessa luz alguém dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então responde perguntando: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus. E nesse momento ele teve um choque de realidade, porque até então ele perseguia os cristãos, ele não aceitava o cristianismo, mas foi naquele momento que hoje nós dizemos, né, a ficha caiu. A ficha caiu e ele, nesse momento, ele percebeu o quanto ele tinha feito mal. E aí, a partir desse momento, ele passa a ter uma nova visão daquilo tudo. Então, esse encontro com Cristo foi uma experiência que ele jamais esqueceu. Ele não conseguiu traduzir em palavras o sentimento de ter encontrado com Jesus. Ele ficara cego nesse encontro com Jesus, embora ele tivesse ficado cego das vistas, mas ele passou a enxergar com a alma. E depois, ao encontro novamente com Ananias, que Jesus diz para que ele vá até Damasco e encontre com Ananias, Ananias passa, portanto, Ananias o cura e ele passa a enxergar novamente com as vistas, né, as vistas físicas. E a partir daí ele vai se preparar, ele vai refletir para a sua grande missão. Então há um grande significado nesse encontro com Jesus, porque ele deixa o Saulo orgulhoso, vaidoso, prepotente, para se transformar no humilde Paulo, aquele que iria servir Jesus. Então ele foi fundamental para a disseminação do cristianismo, porque a partir daí, né, e ter acesso por vários locais, ele vai fundando comunidades. Mas como ele não podia estar nessas comunidades, depois ele envia as cartas, que nós também chamamos de epístolas ou cartas, na verdade é a mesma coisa. Ele enviava com o seu entendimento dos ensinamentos de Jesus e muitos depois passavam a refletir sobre aqueles ensinamentos. Então ele passa aí a trabalhar em nome de Jesus e consolidar o cristianismo. Ele foi, como eu disse, importante para isso. E ele tinha uma ligação tão grande com Jesus, uma ligação tão grande, que em um determinado momento ele diz: não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, porque ele sentia a presença do Cristo ao seu lado para o importante trabalho que ele iria realizar. Então ele ouve de fato a transformação, né? Deixa o homem velho para se transformar num homem novo. E ele diz: é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Morrer para o mundo, ou seja, morrer às questões materiais que somos tão apegados. É preciso matar em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade e adquirirmos a tão importante humildade, que somente a humildade vai anular o que todos nós trazemos, que é o orgulho e o egoísmo. Então, quando o homem trouxer o Cristo no coração, o quadro das suas necessidades se modificará. Então, o nosso entendimento hoje se modificará a partir do encontro que cada um de nós pode ter com Cristo. Ao encontrar com Cristo, ao sentir o Cristo, ao ter o Cristo em nossos corações, nós passamos a modificar de fato as nossas necessidades. Passamos a priorizar as questões espirituais das questões materiais, não que elas não sejam importantes, até porque vivemos na matéria, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso dinheiro, nós precisamos comer, precisamos vestir, precisamos viajar, nós precisamos trocar o carro, vamos trocar o carro, precisamos mudar de casa, vamos mudar, mas não podemos dar importância maior às questões materiais. Precisamos pensar nas questões espirituais. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, vocês estão aqui, mas outros não acham importante estar aqui, porque hoje é sexta-feira, é dia de passear, é dia de se divertir. Nós podemos fazer isso também, mas vamos vir à Casa Espírita, vamos ouvir a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas não, muitos preferem as questões, de fato, as questões materiais.
Então, Paulo foi o grande servidor de Jesus e nós também podemos ser e devemos ser, porque Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Todos nós trazemos a nossa luz e a nossa luz ela é aumentada a partir do nosso comportamento no bem em relação ao nosso próximo. E nós não podemos esquecer que o bem contagia. Então, conforme nós vamos fazer o bem, as pessoas que nos cercam acabam aprendendo conosco também. Então, nós não vamos só nos iluminar, nós também vamos passar a iluminar aqueles que estão próximos de nós. Emmanuel diz em Paulo e Estevão, ele diz assim: os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. De fato, Paulo recebeu um apelo direto. Paulo teve um encontro com Jesus. Mas será que nós precisamos ter um encontro com Jesus também? Será que ele vai precisar se materializar ou aparecer para cada um de nós para que haja essa mudança, essa transformação? Sendo que na época de Jesus, havia pouco tempo que ele havia retornado à pátria espiritual, né? Então, Saulo ou Paulo teve o encontro com Jesus, mas nós não precisamos, porque estamos há muito tempo em contato com os ensinamentos de Jesus, porque somos seres milenares e Jesus já esteve entre nós há mais de 2000 anos. Mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, tem a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Todos nós somos convocados ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite do ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamamento generoso do Senhor. Todos nós somos chamados. Todos nós somos trabalhadores da última hora, porque todos nós já temos o conhecimento suficiente para colocar em prática e passar aquilo que conhecemos para frente. Ah, mas como é que eu vou ser um servidor? Como é que eu vou divulgar o cristianismo? Primeiro a gente divulga o cristianismo, o espiritismo e o espiritismo cristão a partir do nosso comportamento, da forma como nós atuamos, mas também através das nossas conversas. Muitas vezes nos reunimos entre amigos, ao invés de termos conversas fúteis que nada acrescentam, vamos falar de coisas importantes que realmente possam auxiliar. E é interessante que quando nós nos dizemos espíritas aos nossos amigos que não são, eles têm uma necessidade muito grande de contar para a gente o que estão passando, de fazer perguntas. Aí nós precisamos de fato nos preparar. Nós não podemos ser irresponsáveis de falar eu acho. Nós temos que ter certeza, e para ter certeza nós precisamos estudar a doutrina. Mas nós podemos e devemos levar a mensagem através das conversas. Então vocês não precisam estar aqui no púlpito para poder divulgar a doutrina, vocês não precisam escrever livros ou no jornal, ou trabalhar na rádio ou na TV. Mas nós podemos fazer a partir de conversa que podemos ter com aqueles que estão próximos de nós. Mas nós vamos aqui tentar entender caridade segundo Paulo de Tarso. O que nós entendemos de caridade? O que vem à nossa mente quando nós falamos em caridade? A primeira coisa que vem à nossa frente quando se diz caridade. Primeiro, caridade não é somente a questão material, mas é o nosso comportamento em relação ao próximo também. Como nós agimos em relação ao próximo. Mas nós vamos entender exatamente o que Paulo quis dizer. A primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Algumas traduções, no lugar de caridade, trazem amor. Mas é a mesma coisa, porque é a caridade que vai nos levar ao amor. Então não importa se a palavra é caridade ou se a palavra é amor. Mas ele diz, e ainda que eu falasse a língua dos homens. A língua dos homens, ou seja, todo aquele que fala em nome do cristianismo. Há muitos que falam em nome do cristianismo, mas a mensagem só pode ser levada quando se tem exemplo, porque se não tem exemplo, a palavra não tem força. Então, todos nós somos possuidores de magnetismo. Através do magnetismo, nós podemos envolver as pessoas nas coisas positivas. Portanto, a pessoa que tem o dom da palavra e que a utiliza para falar em nome do cristianismo,
para falar em nome da doutrina, ela precisa ter pelo menos uma atitude cristã. Não que sejamos santos, porque não existe perfeição na terra. O único perfeito que aqui esteve foi Jesus. Mas nós temos que buscar um comportamento cristão. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar, olha gente, nós temos que ter paciência. Nós precisamos conquistar a paciência. E a primeira fechada aqui fora, eu perco a paciência. Então, a palavra, ela perde a força, ela precisa ser acompanhada de atitude, ser acompanhada de exemplos. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens, então, todo aquele que utiliza-se da palavra, ele tem que ser acompanhado de exemplo. E ele diz, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, ela vai fazer muito barulho, como metal, mas não vai atingir o seu objetivo. Não vai chamar a atenção, aliás, vai chamar a atenção, mas não vai atingir o objetivo. Então, é preciso sempre da palavra ser acompanhada de exemplos. E ele ainda diz, e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira a transportar os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu tivesse o dom da profecia, o que é um profeta? Hoje para nós, são os nossos médiuns. Antigamente se falava profeta, mas é todo aquele que tem uma facilidade maior para captar as mensagens que vêm do alto, que vêm da espiritualidade. Então, na época de Jesus, utilizava-se o termo, a palavra profeta, mas hoje nós chamamos de médium. Então, todo aquele que tem mediunidade, que tem o dom da mediunidade, ele precisa ter responsabilidade. Ou seja, a mediunidade vai dar responsabilidade a ele ante a vida, ou frente à vida. Porque a mediunidade, ela não é um privilégio, muito pelo contrário. Ele vai utilizar da mediunidade para ser um instrumento, trazer a informação que vem da espiritualidade, mas também ele tem que dar exemplo, ele tem que ter principalmente humildade. Ele tem que saber que ele é um instrumento. Então, não é privilégio de ninguém. E ele continua, e se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência? O conhecimento é fundamental que nós possamos ter o conhecimento. Mas o conhecimento sem a vivência cristã não é caridade. Jesus, inclusive, agradece a Deus por ter escondido os mistérios divinos ao sábio e revelados aos simples. Quem são os simples? São os humildes. Quando Jesus aqui esteve, quem foi que ele procurou para o ajudar na sua missão? Os pescadores, porque eram humildes. Então, esses que eram pescadores de peixe passaram a ser pescadores de alma. Eles eram humildes e aceitavam os ensinamentos de Jesus. Contrário de Paulo, com a sua vaidade, com o seu orgulho, não aceitou, demorou bastante tempo para aceitar os ensinamentos de Jesus. Então, de fato, o conhecimento é importante, mas o conhecimento sem atitude, sem a humildade, também não é nada. E ele diz, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira a transportar os montes, a fé também não é sinônimo de caridade, porque a fé sem obra, ela é morta, já dizia o apóstolo Tiago. A fé, ela deve ser o combustível para a caridade, ou seja, a fé vai nos dar a esperança, mas ao mesmo tempo ela vai nos dar força para fazermos o bem ao próximo. Porque o que é fé? A fé não é só você crer, porque aí você tem a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que você aceita, mas a fé raciocinada é a compreensão da coisa. Então é a fé que vai de fato fazer com que cada um de nós entenda a importância de se fazer o bem. O que é caridade? Por que eu devo fazer a caridade? Então a fé raciocinada é aquilo que vai me auxiliar a conquistar de fato a atitude do bem em relação ao próximo. E Paulo continua, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, disso nada me aproveitaria. Mas aí Paulo diz assim, e ainda que eu distribuísse a minha fortuna, isso não é caridade? Se eu distribuísse a minha fortuna aos pobres, isso não seria caridade?
vai depender exatamente da atitude, o que ele quer de fato com essa entrega, né, dessa questão do dinheiro ao seu semelhante. Então, a caridade material, de fato, ela é importante, mas depende da intenção por trás daquela atitude. A doação tem que ser desinteressada. O objetivo maior é eu querer aliviar o sofrimento do outro. Essa é a verdadeira caridade, é quando eu quero, de fato, aliviar a dor do meu irmão. E há uma diferença muito grande entre caridade e filantropia. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é, né? Joana de Ângeles diz assim, Joana de Ângeles diz que a caridade requer como requisito imprescindível a fé. Não disse que a fé é o instrumento que vai nos levar de fato à caridade? A fé é o combustível que vai nos levar a fazer a caridade? Então ela diz que a caridade requer como requisito imprescindível a fé. Agora, a filantropia, apesar de valiosa ajuda que realiza, ela independe da fé e não se caracteriza necessariamente pelo sentimento cristão. Muitas pessoas fazem filantropia, pessoas que às vezes têm dinheiro, acabam ajudando, mas não experimentam o sentimento do bem, não se coloca na condição do outro para de fato fazer a caridade. Então, caridade, ela é alimentada pela nossa fé. E a filantropia é quando a pessoa não sente, simplesmente faz. Ela quer auxiliar também, mas ela não se coloca no lugar do outro. Então Paulo também fala, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Muitas pessoas hoje se autoflagelam para mostrar o quanto elas têm de fé. Acabam se martirizando. Muitas pessoas acabam, inclusive, e agora na quaresma, é muito comum, né, as pessoas fazerem promessa. Olha, lá em casa eu tenho um problema. A minha secretária parou definitivamente de comer qualquer tipo de carne. Então, às vezes, você bota comida na mesa, ela vai lá e come só o arroz e a salada. E depois ela reclama, eu estou cansada. Está faltando o quê? Está faltando proteína, né? Então, tem pessoas que às vezes não precisam, mas a pessoa quando ela é muito radical e tira de repente, isso pode de fato faltar a ela. Mas eu brinco com ela, eu falo, mas em vez de você fazer isso, essa promessa a Deus de que você não vai comer mais carne, por que você não promete a Deus que você vai perdoar? Ah, mas perdoar é mais difícil, não consigo. Mas é isso que Deus espera que façamos, né? É que a gente possa se reconciliar com o nosso irmão antes de levar a oferenda ao altar. Então não adianta esse tipo de sacrifício, se autoflagelar, né? Tem pessoas que ficam se chicoteando, subindo escadaria, fazendo promessa. Não é isso que Deus espera de nós. É que nós possamos conviver bem com o nosso irmão. Ele espera que nós possamos de fato perdoar o nosso irmão. Isso é que nós deveríamos fazer e não ficar fazendo esse tipo de promessa que não nos leva a nada. Nós temos que buscar primeiramente sufocar as nossas más tendências. Isso que de fato importa para cada um de nós. E Paulo diz assim, a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. A verdadeira caridade, ela deve trazer a resignação. E nós temos que entender o que significa resignação. Muitas pessoas acham que resignar-se é você simplesmente aceitar e não fazer absolutamente nada. Achar que é merecedora daquilo que você está passando. E não é. Resignar-se é de fato você aceitar a situação pelo qual você está passando, mas buscar sair daquilo, porque Deus nos deu inteligência para isso, para que nós buscamos solucionar aquilo pelo qual nós estamos passando. Então, resignar-se é você não ficar se lamentando, ai, por que isso está acontecendo comigo? Se vitimizando. Na verdade, é você não reclamar, mas buscar sair daquilo pelo qual você está passando. Então, a verdadeira caridade, que é o entendimento das dificuldades pela qual nós passamos, os obstáculos pelas quais nós estamos passando, tem que ser vencidos. Por isso que eu disse que Deus nos deu inteligência para buscar o caminho para que nós possamos sair daquela situação, porque isso faz parte do nosso progresso. Deus nos criou simples e ignorantes.
Hoje nós temos mais conhecimentos do que tivemos, mas as dificuldades também nos ajudam, são ferramentas importantes para que a gente possa desenvolver o nosso intelecto, a nossa inteligência na busca de soluções. E aí a gente acaba desenvolvendo inclusive a paciência, que eu disse que é tão importante para cada um de nós. E Paulo também diz da necessidade da caridade ser benigna. A bondade, ela deve ser sempre, deve ser constante em nossa vida, porque a vingança, o ódio, ele corrói os nossos sentimentos e turbam, né, os sentidos racionais. Então nós temos que, de fato, nos eliminar todos esses sentimentos contrários ao amor, porque muitas doenças são somatização dos sentimentos que sentimos. Pode ver uma pessoa, quando ela sente muita raiva, muito ódio, guarda isso dentro de si, ela vem com uma dor de estômago, ela pode ter uma úlcera. Embora nós ainda não consigamos, né, lidar direito com os nossos sentimentos, mas precisamos eliminar essas mazelas que trazemos ainda dentro de nós, né, esses sentimentos contrários ao amor, porque não faz mal ao outro, faz mal a nós que de fato sente. E ele diz que a caridade também não pode ser leviana, né? Ser leviano traz consequências inesperadas, porque ser leviano trata-se do orgulho, do orgulhoso, do homem orgulhoso que contribui para o afastamento de Deus. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos paz, temos harmonia, nós encontramos um pouco mais de felicidade. Não que encontremos a felicidade total, porque vivemos num mundo de provas e expiações, e o que predomina aqui, de fato, ainda é a dor. Mas nós vamos encontrar um pouco mais de felicidade se nós conseguirmos aí eliminar o orgulho e não nos afastarmos das leis de Deus. Porque o nosso sofrimento consiste também no afastamento das leis divinas, né, das leis morais. Então, quanto mais nos afastamos, mais de fato nós sofremos. E Paulo diz: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, ser caridoso é buscar a decência, é a dignidade, é a moral, é a ética, é a fraternidade. Chico Xavier dizia que vai chegar um tempo em que não haverá mais religião. Nós vivemos, a única religião vai ser a fraternidade, ou seja, vivermos em irmandade. E nós precisamos aprender desde já a viver em harmonia com os nossos irmãos, que é de forma fraternal. Ninguém pode ter paz, né, vendo o sofrimento alheio. Ninguém pode ter paz vendo que ainda existem tantos irmãozinhos nós aí que está sofrendo. Né? Pessoas ainda que querem levar vantagem, principalmente, né, a cultura do brasileiro. Sempre querendo levar vantagem em cima do outro. Isso está, né, enraizado na alma ainda do brasileiro. Por isso que nós vemos tudo que vemos lá em Brasília e tantos outros políticos, não só em Brasília, né, em tantos lugares assim, porque está todo mundo querendo levar vantagem, passa como um rolo compressor por cima das pessoas. E isso daí é o quê? Egoísmo também. Então nós temos que buscar, né, pensar de forma diferente, não podemos ser felizes vendo ainda o sofrimento alheio, mesmo que estejamos numa vida estável, que tenhamos saúde, ninguém pode ser de fato feliz vendo com tanta gente aí ainda sofrendo. E Paulo diz que a caridade não pode buscar interesses, né? Interesses individuais, ou seja, aquelas pessoas individualistas que só pensam em si mesmo, que são de fato as pessoas egoístas. Nós vivemos num mundo materialista, como eu disse, ainda existem aquelas pessoas que priorizam a questão material, né, e deixam as questões espirituais de lado. São pessoas imediatistas que querem tudo para ontem. Nós temos que pensar, né, no nosso próximo, deixar de pensar um pouco em nós, porque a verdadeira caridade é quando a gente não pensa somente em nós, a gente pensa primeiro no outro, né? E quando isso não acontece, nós nos distanciamos do ato de caridade, de acordo com como nos ensina Paulo de Tarso. E ele diz que a verdadeira caridade, ele não se irrita, não suspeita o mal, porque irritar-se é a forma de perdermos a razão, e isso, né, é insensatez. Nós temos que passar a pensar antes de agir. Muitas vezes cometemos coisas que depois a gente acaba se arrependendo. Por quê? Porque nós vamos por impulso.
Nós precisamos pensar um pouquinho mais antes de agir. E é isso que faz com que perdemos a razão, com que cada um de nós acaba perdendo a razão. E começa, às vezes, com uma simples irritação. Então, ele diz que se irritar não é caridade, e de fato não é. E Paulo diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo tem sua hora. Nós temos que ter paciência para esperar o momento certo, porque saber esperar é próprio da caridade. Quando a nossa visão se amplia além das questões materiais, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira, né? A gente começa a ver uma luz, que inclusive essa luz que a gente começa a ver vai alimentar a nossa fé, inclusive a nossa esperança, porque, como eu disse, é a fé que alimenta a nossa esperança. Nós temos que buscar na sabedoria cristã, ou seja, no ensinamento de tudo aquilo que Jesus nos deixou, principalmente à luz da doutrina espírita, que nos mostra as coisas de uma forma mais clara. Então, buscar o ensinamento cristão, os ensinamentos morais, que é o esclarecimento para as nossas dúvidas, e quando nós tivermos conhecimento e compreensão das coisas, nós vamos ter mais equilíbrio. Então, nós precisamos conhecer, o ensinamento é fundamental que nós possamos ter, porque Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é a verdade que o Cristo veio nos trazer, porque o Cristo foi o grande missionário de Deus. Eu digo que Jesus é o nosso irmão mais velho. É o irmão mais velho que veio até nós para mostrar o caminho que nós devemos seguir. Deus nos ama tanto que envia Jesus para mostrar o caminho mais curto para sermos felizes. Então, é buscar os seus ensinamentos, a compreensão daquilo que Ele nos deixou. Mas não adianta só saber. Paulo de Tarso sabia muito. Paulo de Tarso tinha conhecimento, mas ele não tinha vivência, porque ele era orgulhoso demais. Portanto, nós precisamos ter humildade. E através do conhecimento, nós precisamos saber o que fazer com aquilo que se sabe. Botar em prática aquilo que se sabe. Tem muita gente que pega a Bíblia, sabe, todos os capítulos, todos os versículos, conhece tudo, mas não vivencia. Então, nós precisamos vivenciar o conhecimento, é importante, mas nós precisamos ter vivência. E Paulo diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. A fé, a esperança e a caridade, somente a caridade nos aproximará de Deus. Então, a fé, ela é importante, porque a fé é a ferramenta ou que vai nos auxiliar na questão da caridade. Mas a fé sozinha, ela é morta, sem obra ela é morta. Então nós precisamos ter fé, a fé vai alimentar a nossa esperança, mas dentre todas essas, a que mais importa de fato é a caridade, porque é ela que vai nos aproximar de Deus, né? Aonde está Deus? Deus está em todo lugar. Deus está aqui, mas Ele está dentro de cada um de nós. Nós nos aproximamos de Deus em busca do nosso self divino através do bem que fazemos. Então, quando fazemos o bem, nós temos cada vez mais um contato, né, o encontro com Deus que tanto buscamos e que tanto Jesus disse que deveríamos ter. Mas Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 e no item 5, ele diz: todos os deveres dos homens se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Ou seja, Kardec, o entendimento que Kardec tem é igual ao entendimento que Paulo tem acerca da caridade. A nossa salvação consiste no bem que devemos fazer ao próximo. Fora da caridade não há salvação. A nossa salvação está no bem que devemos fazer a nosso próximo. Ou na máxima que o Cristo nos deixou, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Outras religiões não têm esse entendimento que Kardec teve, que os espíritos trouxeram, o entendimento que Paulo teve acerca da caridade. Para alguns dos nossos irmãos de outra religião, a fé é mais importante, né? Para outros, a importância é você ir para a igreja, é você estar na igreja. Para outros, a sua salvação está naquilo que você dá para a igreja, o dízimo. E uma vez eu ouvi, inclusive, um irmão nosso, pastor, dizendo que na concepção dele, de fato, Paulo estava errado.
Paulo, a caridade não é o mais importante, a fé é o mais importante. E olha o entendimento que a doutrina nos dá, porque Kardec ele teve o auxílio da espiritualidade para ter também esse entendimento, mas a bagagem que ele traz de todas as encarnações que ele teve, ele era um homem de profundo conhecimento, inteligente, um grande pesquisador, ele teve o seu entendimento exatamente como Paulo teve. Então, a caridade é, de fato, a mais importante. Jesus, de fato, não fundou nenhuma religião. Ele veio ensinar como base dos seus ensinamentos o amor. O amor. Então, o amor, na verdade, para que você possa entender o amor, é preciso começar com o bem. E o bem que se faz ao outro é caridade. Então, é a caridade que vai nos levar ao verdadeiro amor. Porém, nós precisamos educar os nossos sentimentos, passar a educar os nossos sentimentos. Nós precisamos desenvolver os sentimentos em nós. Que sentimentos são esses? O sentimento de compaixão, de piedade, de empatia, se colocar no lugar do outro, saber o que o outro está sentindo. Você só vai fazer a caridade verdadeira quando você se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro está sentindo. Ah, mas aquele lá está pedindo um prato de comida. O que seria você estar passando por aquela situação? O que seria você estar passando fome e não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter um remédio sequer para uma enxaqueca, uma dor de cabeça, né? Hoje nós vemos tantos irmãos aí na rua, às vezes não tem nada, não tem um teto para morar, um sapato para colocar no pé. Então é se colocar no lugar do outro, é de fato ter empatia, é misericórdia. O que é misericórdia? É compaixão, é piedade. A verdadeira caridade é colocar o próprio coração na miséria alheia. É você tentar sentir pelo menos o que o outro está sentindo, porque nós, infelizmente, nós estamos tão voltados aos nossos problemas pessoais, né, que nós não conseguimos enxergar o que está à nossa volta. Então nós precisamos passar a enxergar mais com os olhos da alma do que com os olhos da matéria. Enxergar o que vai de fato no outro, no coração do outro, o que o outro de fato está sentindo. Porque as pessoas, quando ela tem problema, ela fica tão envolvida com o problema dela que ela não percebe que tem muito mais gente sofrendo mais do que ela. Então é passar a enxergar o que o outro está sentindo. Chico foi um grande exemplo, porque Chico, enquanto ele era católico até os 17 anos, apesar dele ter mediunidade, apesar dele estar sempre em contato com os espíritos, mas ele era católico, de frequentar a igreja, né, de ter o padre como um dos seus melhores amigos. Mas quando ele teve contato com a doutrina, por mais ou menos aos 17 anos, quando a sua irmã teve um problema obsessivo, e ele passou a conhecer a doutrina espírita e depois fundou lá em Pedro Leopoldo, ele acabou fundando o Centro Luiz Gonzaga, que as pessoas passavam a procurar o centro em busca de ajuda para suas dores físicas, para suas dores morais, para suas dores espirituais. E olha que Chico sofreu, hein? Desde que ele nasceu, ele sofreu. Ele tinha o corpo frágil, ele não enxergava de uma vista, ele teve muitos problemas financeiros, mas quando ele tinha contato com aqueles que o buscavam, para levar, né, buscar um pouco de lenitivo para as suas dores, Chico dizia: o que é a minha dor em relação à dor do meu próximo? Por quê? Porque ele passou a ver com os olhos da alma, ele passou a ter empatia, ele passou a se colocar no lugar do outro, e é essa a verdadeira caridade. Nós dizemos que existem duas formas de caridade, que é a caridade material, que o próprio nome está dizendo, né, a matéria que é importante que nós possamos dar, né, o alimento, a roupa, o dinheiro muitas vezes para aquela pessoa, o remédio, mas também existe a caridade moral, que é você não julgar, saber ouvir, e hoje está tão difícil para as pessoas ouvir o próximo. Nós fizemos uma palestra, que estamos aí correndo algumas casas para falar sobre suicídio. Para vocês terem uma ideia, o ano passado houve um aumento de 17% de jovens se suicidando. 17%. E a maioria desses jovens que se suicidam, aliás, não só o jovem, mas qualquer pessoa que busca resolver, né, as suas dores, os seus problemas através do suicídio,
São pessoas que, primeiro, não conhecem que existem a vida após essa, né? Que a vida é uma só, nós estamos hoje na matéria. Mas muitos suicídios poderiam ser evitados se nós soubéssemos ouvir. Porque muitos têm necessidade de falar, mas nós, egoístas que somos, envolvidos com o nosso problema, não sabemos ouvir. Nós precisamos ter paciência para ouvir, porque todo suicídio ele dá sinais. E nós precisamos passar a enxergar e ajudar. E quando nós não conseguimos auxiliar esses nossos irmãos com a nossa experiência ou alguma palavra que possa auxiliar, porque a maioria desses nossos irmãos às vezes estão com depressão, existem profissionais para isso. Psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, eles precisam ser encaminhados. Mas nós precisamos sair do nosso mundinho e passar a olhar à nossa volta. Ter paciência de fato para ouvir esses nossos irmãos. Isso faz parte da caridade moral. Saber perdoar, ter paciência, saber confortar. Tanta gente precisando de conforto. Não ter preconceito, né? Hoje a intolerância também é muito grande, cada um com a sua verdade, né? Cada um acha que o que sabe é melhor, então nós precisamos de fato aí fazer a caridade moral e conquistar a humildade. Então a caridade, inclusive, começa em casa. Eu não posso sair da minha casa deixando os meus familiares. E fazer a caridade começa em casa, mas não precisamos ir longe para fazer a caridade. Tem muita gente precisando próximo de nós, um parente, um amigo, um vizinho. Então todos nós podemos e devemos ajudar. Mas como eu disse, Jesus está sempre enviando missionários, pessoas que possam contribuir com os seus exemplos. E nós estamos sempre falando dessas pessoas. Nós falamos, por exemplo, de Gandhi, que tanto auxiliou os seus irmãos indianos, que estavam ali, né, sob o jugo da Inglaterra, e sem pegarem armas, apenas com a palavra, ele conseguiu auxiliar tanto o seu povo, né, os indianos. Nós vemos a irmã Dulce, que se doou, aquela pessoa frágil, raquítica, pequenininha, mas que ajudou tanto aqueles irmãos que precisavam. Todos conhecem a história de que ela transformou um galinheiro num local onde ela atendia as pessoas que iam buscar. Ela é um exemplo de caridade, de fato. Francisco de Assis, que renunciou ao luxo, ao nome, que é um exemplo de humildade, tanto que o nosso Papa, né, em admiração, franciscano também, em admiração ao Francisco de Assis, hoje tem o nome de Papa Francisco, né, em admiração ao Francisco de Assis. E outro dia eu fiquei sabendo que o Papa Francisco sai de madrugada, vestindo uma roupa bem simples para ir atender as pessoas na rua. Esse homem também é um exemplo de caridade. A Madre Teresa de Calcutá também, o trabalho maravilhoso que ela fez, ajudou tantos os seus irmãos e tantos outros exemplos que nós vemos de pessoas que fazem o bem, esquecem de si próprios. Ou seja, a verdadeira caridade é quando a gente esquece da gente. Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. E isso é sinônimo de humildade. Reconhecer as nossas fraquezas. Mas nos esforçarmos para nos melhorar e praticar o bem. Ajudar de fato ao nosso próximo. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Portanto, meus irmãos, o entendimento de Paulo de Tarso acerca da caridade, a visão que ele teve acerca da caridade. Caridade é o caminho que nos levará à salvação, porque é o ato que deixa fluir o amor e só o amor salva. Fora da caridade não há salvação, é a bandeira que a doutrina espírita levanta. Que possamos refletir acerca da caridade, que cada um de nós possa ser um instrumento do bem, porque todos nós viemos com a missão de fazer o bem. Então vamos fazer, vamos olhar à nossa volta, vamos ajudar a todos aqueles que precisam. Pode ter certeza que nós vamos sentir um prazer muito grande, uma satisfação muito grande e vamos ser felizes a partir do momento de ajudar o nosso próximo. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre.